Meu relato de jejum de 6 dias à base de água, né? Eu estou acostumada a fazer jejuns, eu faço jejum desde setembro de 2015, né? É, Foi quando eu iniciei o crudivorismo, eu fiz um jejum de 7 dias em setembro de 2015 e em seguida já permaneci no crudivorismo, né? Meu paladar já tinha mudado, já não gostava nem mais do açúcar mascavo, o açúcar mascavo parecia um monte de sujeira, né? Pelo menos na reação de paladar que eu tive, né? Enquanto os vegetais crus, nossa, cresciam em sabor e tal, né? Mas eu já fiz esse relato várias vezes, dos meus outros jejuns, eu já fiz vários jejuns e assim, ao longo desse tempo de prática de jejuns desse tipo, né, porque em média eu faço um jejum de uma semana, né, o mais longo mais ou menos que eu fiz foi de 11 dias, que foi acho que em 2023, eu acho que foi. Mas enfim, esse jejum de 7 dias ele não foi feito em período de férias, né? Eu já tinha experimentado jejuar durante o trabalho e dava certo, né? Eu trabalhava em hospital na parte administrativa e mesmo jejuando e trabalhando, eu conseguia ir, né? Algumas coisas que eu tinha que adaptar, eu ia e voltava de Uber, não morava longe, eu morava bem perto mesmo do hospital, né? É, a letargia, né, que é típica do jejum, quando você passa a funcionar pela cetose e não está mais funcionando pela glicose e a gordura dos alimentos, né? Você fica um pouco mais letárgico, embora você ganhe outros benefícios, né? A sua mente fica melhor. Nem sempre, às vezes, se você está numa experiência assim, vivendo experiências que te deixam para baixo, o jejum ele vai provavelmente aflorar essas coisas, né? Eu faço jejuns e adotei o crudivorismo por conta da minha astenia graves, né? O crudivorismo ele é uma alimentação que como vou dizer assim, ele está ele converge assim para o veganismo, para minhas práticas veganas, né? Eu sou vegana pelos direitos animais desde 2010, pelo fim da exploração dos direitos animais, não só pelo, obviamente, para que acabe com a violência contra os animais na indústria de exploração de animais, mas também os danos ambientais e de saúde pública que tudo isso gera, né? Mas esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre a minha prática de jejum. Então eu já estou acostumada a jejuar ao longo do tempo. Quando eu faço jejum, os meus sintomas de miastenia graves pioram. Porém, a cada saída do jejum, os sintomas são derrubados, né? Eu fico muito melhor. É, Só que a cada jejum que eu faço, né, essa piora dos sintomas costuma ficar cada vez menor. Eu lembro que quando eu fazia jejum de 7 dias entre 2019 e 2020, eu ainda ficava muito mal do sintoma. Eu experimentava sintomas que eu já não sentia antes, como por exemplo dificuldade de levantar da cama. Lá pro sexto, sétimo dia eu ficava assim, com muita dificuldade de levantar da cama, eu passava uns perrengues, viu? Ah, como é que eu ia levantar da cama porque eu fazia o jejum sozinha. Aí eu até me preparava quando eu ia fazer jejum. Infelizmente o Brasil não tem protocolo de jejuar, né? Na Europa, na Espanha, nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha tem protocolos de jejum à base de água, e a pessoa se interna no estabelecimento e fica lá sendo monitorada, recebe até alguns paliativos como massagem, várias coisas assim desse tipo para a pessoa aguentar, né?
porque geralmente quem procura esse serviço são pessoas com doenças crônicas, doenças muito que a medicina que ela está usando não está ajudando, então ela, né? E o jejum ele é uma medicina, mas enfim, quem tiver interessado em ler sobre esse assunto, procure que tem bastante informação hoje sobre jejum e saúde, né? Mas enfim, então eu quando eu fazia jejuns nos primeiros anos, né, eu aprendi que eu tinha que colocar a cama do lado de um lugar onde eu pudesse me escorar para levantar, né? Então eu lembro que eu tinha uma janela que tinha grades, umas grades assim toda floreada assim. E aí eu me segurava nessa grade, subia e levantava, né? Porque quando a cama estava no lugar dela e não tinha como me levantar, né? Porque eu já estava melhorando, né? Eu já não tinha mais dificuldade de levantar da cama, mas quando eu fazia o jejum, voltava esses sintomas mais medonhos que eu já tive no passado, né? Enfim, muita coisa melhorou, eu tinha dificuldade de deglutição, de falar, o meu fôlego era bem curto, então eu lembro que um desses jejuns eu ficava com dificuldade de respirar, eu sentia isso, né? Esse último jejum que eu fiz agora, né, que eu tô em Brasília, né, eu senti levemente lá pro quinto dia um pouquinho de dificuldade de respirar, mas como eu fiz muito repouso, né, nem percebi direito, eu só notei um pouco isso, assim. Para fazer esse jejum aqui em Brasília, né, de 6 dias, eu já fiz esse ano de 2024, eu já tinha feito um jejum. Eu acho que de uma semana também no primeiro semestre, e fiquei muito bem, né? E estou fazendo agora no segundo semestre, agora no final de novembro, né? Eu resolvi fazer esse jejum porque eu tive um péssimo ciclo ovariano, né? O ciclo ovariano, quando começa para mim a ascensão da fase da progesterona, que é a fase lútea, acho que é lútea que fala, que é a fase que começa a ascensão da progesterona, tem uma ascensão rápida da progesterona, lútea, fase lútea. Essa fase, eu costumo sentir mais os sintomas da minha astenia graves, porque a progesterona ela tem um efeito natural e imunossupressor. Ela tem essa influência, né? Ela acontece depois do período fértil e ela tem essa influência assim de dar uma derrubada na imunidade, assim, mas é muito leve, é uma coisa assim muito numa taxa bem fisiológica, assim, né? Mas isso impacta na minha imunidade e minha astenia é uma doença autoimune. E nesse ciclo ovariano, no início desse ciclo ovariano, eu consumi muito tofu, né? E no ciclo anterior ovariano, no início do ciclo, né, antes da fase fértil, eu também consumi bastante tofu, né? Então acho que eu consumi 1 quilo de tofu no ciclo anterior, e no ciclo seguinte eu consumi 1,5 kg de tofu. Pronto, isso arrebentou o meu ciclo ovariano, né? O tofu ele é um alimento cozido, então para mim ele é um alimento inflamatório, né? Um dos motivos de eu ter entrado para o jejum é porque eu já era vegana, já comia integrais, meu açúcar era mascavo, farinha integral, macarrão integral, sabe, suco natural, e mesmo assim eu estava inflamada. Mesmo assim eu estava inflamada. Quando eu comia, eu piorava os sintomas. Eu ficava com dificuldade de atravessar a rua, coisa que eu não estava com dificuldade antes de me alimentar. Era só comer que disparava os sintomas, ficavam muito piores. Aí eu falava, poxa, se eu não como eu fico melhor, então eu vou ter que jejuar? Eu vou ter que jejuar? Aí comecei a buscar sobre jejum e saúde e encontrei, né? E aí resolvi jejuar, depois de estudar 1 ano o assunto,
né? Assim como eu estudei o crudivorismo, eu resolvi aplicar em setembro de 2015 num período de férias, né? Porque o jejum ele é recomendado a fazer em um período de que você não esteja trabalhando, mas para quem já tem prática como eu já é uma outra história, né? Então o que aconteceu? Eu durante 2 ciclos ovarianos seguidos eu consumi uma boa quantidade de tofu, que é um alimento cozido que já me inflama, certo? E o tofu é soja, e a soja especificamente ela tem muito fitoestrógeno, muito mesmo. Comparado a qualquer outro tipo de vegetal, ele tem muito fitoestrógeno. O fitoestrógeno no nosso organismo, ele vira estrogênio, né? Existe uma conversão aí que o corpo faz, ele aproveita e utiliza como estrogênio. Então, de repente, entrou essa paulada hormonal, né? E quando você tem variações hormonais, a miastenia gravis dispara, tá? Eu já percebi isso quando eu acordo de manhã. Geralmente a miastenia está mais presente, os sintomas da fraqueza muscular está mais presente. Miastenia gravis não tem dores, tá? Ela causa fraqueza muscular generalizada. Então, pela manhã, geralmente, ao longo da minha experiência, história de miastenia gravis, os sintomas estão mais fortes. Por quê? Eu fui estudar o assunto. O que acontece durante o sono? Existe uma variação hormonal importante para o sono acontecer, né? Então tem essa variação hormonal, então acorda assim, né? Aí conforme o corpo vai despertando, lá para umas 8 horas eu já tô bem. E lá para umas 3 da tarde, aí começa as forças caírem, né? Dá uma baqueada, assim, já começa a sentir de novo, assim, um enfraquecimento geral, assim. Não é abrupto, não é forte, mas eu já começo a sentir, né? Um cansaço, uma fadiga, né? Aí, então foi isso. Então eu tive esse segundo ciclo, onde eu consumi tofu, né? No início do ciclo foi horrível, fiquei muito enfraquecida com essa variação hormonal. Eu espero nunca mais consumir tofu, porque foi uma experiência horrível. No final desse ciclo, né, na iminência de menstruar, na sexta-feira eu tive aula à noite de karatê. Eu já não estava indo na aula de tai chi, né? Eu tinha faltado quinta-feira na aula de tai chi. Na sexta tinha aula de manhã de karatê também, que eu costumo ir, que é na areia. Não fui, não estava aguentando, e resolvi ir à noite. Eu tentei de tudo que é jeito de treinar karatê e não consegui me movimentar. Cheguei em casa, chorei horrores, e na segunda de manhã eu menstruei. Então eu estava na TPM, né? Na TPM realmente todos os sintomas pioram, mas dessa vez piorou muito, muito. Tanto é que no domingo, na iminência, né, de eu menstruar, eu fui fazer Lian Kun, que é uma ginástica médica que eu costumo fazer, que é muito mais simples que karatê e não dispara os meus sintomas. Eu praticamente não consegui fazer os movimentos. Olha, foi difícil fazer aquele Lian Kun. Muito difícil. Eu fui com a cadeira motorizada, né? Eu tenho um carrinho, que é uma cadeira motorizada para pessoas com mobilidade reduzida. Foi um ciclo que eu usei bastante bengala, né? E eu fiquei inflamada, cheguei a 60 quilos, né? Cheguei a 59,90. Quando eu tô nessa faixa dos 60 quilos, eu já começo a usar a bengala. Eu tenho 1,68 m, né? E geralmente o peso para mim que é melhor, para a minha movimentação, inclusive para que eu não necessite de bengala, é de 55 até 58 quilos. Mais do que isso eu já começo a ter dificuldade. Então, foi um ciclo horroroso. Foi o tofu. Assim,
eu marquei todos os problemas que eu tive e fui relacionando ao tofu no meu diário, que é nesse período de novembro de 2024, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso jejuar. E também era um período que eu não estava jejuando, né? Eu estava com muita dificuldade de jejuar, porque de repente eu entrei numa rotina. Meu professor de karatê, ele é muito estimulante, muito motivador, que é o professor Caio Márcio. E aí, antes que eu fazia karatê uma vez a semana, né? Passei a fazer karatê segunda, terça tai chi, quarta karatê, quinta tai chi, sexta karatê, né? E eu não estava tendo tempo para descansar e, obviamente, eu estava tendo tempo para jejuar, porque eu não posso jejuar para poder fazer essas práticas, né? Porque tanto o Tai Chi quanto o Karatê, eles disparam os sintomas da miastenia, a fraqueza, durante os movimentos, né? Mas se eu estou ali bem alimentada, isso é um pouco reduzido, né? Eu tenho energia para aguentar aquilo, né? Então eu não conseguia jejuar, né? Então eu fiquei preocupada. Aí nessa quinta-feira, né, que antecedeu essa sexta, que eu fiz karatê à noite, não consegui treinar e chorei horrores. Na quinta-feira eu fiz jejum, né? E só de ter feito esse jejum, eu já fui para 58 quilos e 85 gramas, 850 gramas, né? Eu acho que eu pesei no sábado. Então eu perdi 1 quilo aí só com esse jejum que eu fiz, né? E também acho que estava maneirando a alimentação, acho que eu me pesei no domingo, né? Coisa assim. E aí, assim, quando eu fico muito tempo sem jejuar, eu fico achando que eu não vou conseguir, né? Então eu tentei criar condições para o que permitisse para que eu conseguisse fazer. Então no domingo, né, depois daquela, na iminência de menstruar, que foi na segunda, né, no domingo eu iniciei o jejum. Aí na segunda-feira de manhã eu menstruei, que é um efeito do próprio jejum. Eu menstruei no dia 28 do ciclo, né, iniciando agora um novo ciclo, né. E aí eu falei pro meu professor de karatê e meu professor de tai chi que eu não iria nas aulas porque eu tava realmente assim, realmente eu tava com muita dificuldade de movimentação, muita dificuldade de movimentação, tanto para aula de tai chi quanto para aula de karatê. Eu tava usando bengala já, né? Quer dizer, os sintomas estavam muito mais presentes, né, de fraqueza muscular generalizada, a fadiga rápida da miastenia, né? Porque esse efeito costuma, quando melhora, ele costuma abrandar bastante, né? E aí eu falei, eu não vou. Então, o que aconteceu? Eu ia trabalhar em jejum, né? E à noite, em vez de ir para uma dessas atividades, eu ia descansar, né? Eu tinha algumas horas também, é, eu tinha algumas horas também que eu tinha que tirar no trabalho. Então, a partir de quarta-feira eu saí meia hora mais cedo. Na quinta-feira eu saí 2 horas e meia mais cedo. E na sexta eu tinha uma consulta com um psicólogo, então eu só fiz meio período, 4 horas. Aí, então eu pude descansar, né? No sábado de manhã eu tinha um curso online de Lian Kun, onde faz os movimentos do Lian Kun. Avisei a professora que eu não ia fazer também. Mas consegui fazer o jejum, né? Foi um jejum assim que teve bastante pensamento negativo, porque geralmente nos primeiros 4 dias do ciclo o meu humor fica para baixo. E isso tem a ver com o ambiente onde eu estou, né? Eu estou num trabalho corporativo, né? Numa empresa corporativa, empresa pública, mas com um aspecto corporativo, CLT, né? Eu sou uma empregada pública.
E é um ambiente muito adoecedor, não pelas pessoas e tal, mas é um ambiente adoecedor, é um ritmo de trabalho adoecedor. Você fica manhã e tarde lá, é uma coisa assim bem maçante, mesmo fazendo uma coisa que eu gosto, tá? Mas mesmo fazendo um trabalho que eu gosto, eu fico massacrada assim, física e mental, né? Porque um ambiente corporativo, ele é desumanizador mesmo, ele é mecânico, ele não é orgânico, né? Então vai te adoecendo ali, você tem hora para acordar, hora para comer, hora para ir no banheiro, é desse jeito, né? Então isso obviamente é muito impactante fisiologicamente, né? Ah, enfim. E já faz uns meses que eu não tiro férias, eu tirei as férias em maio, e então juntou várias coisas. Eu precisava descansar, vou tirar férias daqui poucos dias, né? Em dezembro. Eu tinha tirado em maio, né? É, juntou que eu comi tofu, comida cozida, né? No início de 2 ciclos seguidos, né? Juntou fazer muita aula de karatê, tá? Eu reduzi muito o descanso, né? E aí, pum, a minha astenia veio com tudo, né? Não conseguia me movimentar. Ela não veio no sentido assim de ter dificuldade de levantar da cama, não. De não ter mais dificuldade de falar, não. Mas ela veio, né? Eu precisei voltar a usar a bengala, eu tava sentindo, tava entrando e eu não tava gostando. Tava ganhando peso, tava inchando, tava ficando inchada, a barriga tava inchada, tudo, eu não tava tendo isso, né? Quando eu faço jejuns com regularidade, pelo menos 2 vezes na semana, né? Melhor é feito ainda na 3 vezes na semana, mas enfim, né? A gente acaba. Eu estava envolvida em coisas que eu gostava, né? Então, nesse jejum especificamente, né, falando dele, né, o que, que eu experimentei, né? Eu experimentei assim uma fadiga maior, né, uma fadiga maior, mas pude levantar da cama e tudo mais, senti aquele gosto ruim na boca, né? Tive alguns episódios pela manhã, de vomitar uma espécie de saliva que vem de dentro aqui, né? É que ali tá liberando as toxinas, eu sei, já esse processo acontece, né? Uma fadiga bem grande para tomar banho, mas tomei banho sem problema nenhum, me enxuguei, porque eu lembro que quando eu estava com a mastenia gravis bem forte, antes de adotar o crudivorismo e o jejum, eu tomava banho, não conseguia me esfregar e nem me enxugava, só ficava enrolada na toalha e esperava secar naturalmente assim, né? Porque não conseguia fazer aqueles movimentos de se enxugar, né? Mas me enxuguei, né? Levantei da cama, não tive nenhum problema como esse, né? Como nos outros jejuns que eu tinha, que eu já não tinha esses sintomas, mas durante o jejum voltavam esses sintomas e não conseguia levantar da cama, né? Isso eu não experimentei, né? Nesse jejum, mesmo no dia 5, mesmo no dia 6, né? Porque eu comecei no domingo, na quinta-feira foi meu quinto dia, na sexta-feira eu estava trabalhando, foi. Ah, na quinta-feira, na quinta-feira era meu quinto dia, eu ainda sentei no chão, na grama, e levantei. Uma das dificuldades que eu tinha no meu tempo auge lá de grande prostração da minha astenia, se eu estivesse no chão, eu não conseguia levantar sozinha. Então eu nunca sentava no chão. Tinha horror de sentar no chão, cair no chão e não conseguir levantar. Então eu pude fazer isso, né? Efeitos, eu acho, do karatê, de toda a melhora que eu tenho tido, né? Cultivando a saúde com esse estilo de vida, né? Que é uma maneira de reduzir os danos, né? De estar em um meio de vida, um meio de vida, né? Estar em um meio ambiente que nos adoece, né? No trabalho corporativo CLT, em ar inspirando microplástico, né? Microplástico que aparece até na placenta,
né? Então, assim, você está num ambiente totalmente intoxicado, os vegetais estão envenenados. Então, assim, o crudivorismo em jejum é prática de redução de danos, onde eu reduzo um monte de intoxicantes mesmo, de comida industrializada, a comida cozida, é, que mais os derivados animais que eu não consumo mesmo, né? Então eu reduzi assim um universo de coisas intoxicantes e fiquei com um pouco, né? E desse pouco que eu fiquei, que são os vegetais crus, né? É, embora eles estejam ali intoxicados, envenenados com pesticidas e coisas do gênero, né? Eles ainda são vegetais e são frutos da terra, né? Então eles nutrem, né? Então é uma prática de redução de danos, né? Então nesses anos eu tenho cultivado isso e tenho melhorado, embora eles tenham tido um efeito curativo, né? Mas não estou curada. Eu tenho tetraparesia, que é fraqueza nos 4 membros, né? É uma fraqueza generalizada junto com uma espécie de fadiga crônica também, né? Então eu convivo com isso. Mas essa alimentação junto com o jejum me traz vitalidade. O jejum ele é meu anti-inflamatório, ele me limpa de dentro para fora, né? E o crudivorismo ele me nutre e me revitaliza, né? O jejum também é revitalizante, né? Hoje é o meu segundo dia de jejum, né? Eu quebrei o jejum ontem, no sábado, né? Que seria o 7º dia. Eu tentei até avançar, fazer 7 dias de jejum em vez de 6, mas eu resolvi quebrar, porque durante a rotina do trabalho, que segunda-feira eu vou trabalhar, né? Eu não consigo me alimentar direito, né? E fazer de jejum no domingo e continuar o de jejum, que o de jejum ele é um processo que leva alguns dias também, né? A parte mais difícil para mim sempre é o de jejum. Iniciar um jejum, ele pode ser difícil quando você não está jejuando. Eu sempre fico duvidando se eu vou conseguir fazer o jejum ou não, né? Eu fico com aquela dúvida, né? Mas fica tão ruim o sintoma da miastenia gravis que eu acabo fazendo, como foi esse caso, né? Porque ele é o meu melhor medicamento contra a miastenia gravis, né? É o meu melhor medicamento, né? Então eu resolvi quebrar no sábado para poder me alimentar, né? Eu quebrei com água de coco, né? Eu tomei um coco verde. Em casa ainda tomei 1 litro, né? E aí eu comecei a comer. Eu comi mangas que eu colhi no parque, coletei mesmo essas mangas, manga espada. Devo ter comido umas 3 mangas. Comi 2 jatobás, eu quebrei os jatobás, 2 jatobás e comi. E comi uma banana, que eu me arrependi de ter comido essa banana, porque eu sei que banana não cai muito bem depois do jejum. Dito e feito, eu fiquei meio assim, né? Que o certo é você ir quebrando com líquidos, né? Porque o corpo ele tem que voltar a fazer digestão, né? Mas eu tava comendo ali, tava de boa, né? E aí eu tive que deitar porque o corpo vai fazer digestão. E a digestão é uma baita de uma energia. Consome uma baita de energia que eu não tinha, porque eu estava em jejum. Então eu deitei para essa digestão aí, né? Quando eu levantei, eu fiz cocô, né? Aliás, nesse jejum, né? O que aconteceu? No sábado que antecedeu o domingo da prática de jejum, aliás, na sexta-feira, eu já tinha jejuado na quinta. Na sexta-feira eu comi pouca quantidade, embora eu comi bastante gorduras em castanhas, tá? Na sexta-feira eu comi uma salada, assim, alface, as coisas. E comi, assim, eu acho que umas 200 gramas de castanhas, porque eu estava muito ansiosa, era a confraternização do trabalho, eu nem queria comer. Fui porque era a confraternização do pessoal do setor. Numa próxima confraternização como essa, eu não vou comer. Eu vou lá, abraço as pessoas e vou embora. Sabe? Porque é horrível você querer você comer e o seu corpo não quer.
Aí fiquei ansiosa, tinha uma reunião também importante lá sobre gestão ambiental. Acabei comendo todas aquelas castanhas, coisa que anormalmente eu não faço mais. Eu não como mais 200, 100 gramas de castanha de uma vez. Pelo menos 200 gramas eu não faço isso mais, né? Eu fiz isso, né? Então, e tomei 1 litro de água de coco, né? E à noite fui treinar karatê, não consegui, foi aquele chororô lá, né? No sábado eu consumi um melão pela manhã e no final da tarde eu consumi um cacho de bananas com um pouco de nozes. E foi isso. Então assim, eu reduzi a quantidade de comida, que isso é pouca comida pra mim, tá? Pouca comida pra mim. E entrei no domingo, né? Aí entrei no domingo de jejum, né? Então eu fiz cocô no domingo, né? Eu faço cocô diariamente quando eu tô comendo, né? Mais de uma vez, inclusive. É... Eu fiz cocô na segunda de manhã e na terça de manhã. Depois eu não fiz mais cocô, o que é comum, porque você não está se alimentando ali, né? Pode acontecer que tenha fezes ou não, a depender do seu histórico alimentar anterior, né? Então eu volto a fazer cocô então no sábado, quando eu me alimentei, dormi, porque eu fiquei, a digestão me jogou, né? Foi aquela cesta, né? E quando eu levantei eu fiz cocô, foi um cocô com formato, né? E ainda tinha várias sementes de melão, né? Por isso que é importante você comer uma coisa de qualidade, que uma coisa é você ter sementes no seu cocô, outra coisa é você ter coisas putrefando lá, né? No seu intestino, né? Então, tá. E aí, embora eu quisesse comer, né? Assim, depois que eu fiz cocô, eu dei um tempinho e fui comprar vegetais, que eu tava sentindo muita falta de comer folhas, essas coisas, né? Comprei alface, comprei broto de feijão, um pacotinho pequeno de broto de feijão, 4 tomates orgânicos, ervilhas, tinham ervilhas frescas brotando assim, sabe? Então eu comi todo o potinho de ervilha, um copo de, acho que 400 ml assim, de água de coco, e fui comendo um pouquinho de broto de feijão, de alface e um tomate. Isso é tipo, é muito pouco do que eu tô acostumada a comer. Tá, comi isso aí. Geralmente quando eu como, água de coco é tipo 1 litro na refeição. Mas, enfim. E muito mais, por exemplo, quando eu como, por exemplo, broto de feijão, eu costumo comer um, uma quantidade grande assim, de broto de feijão. Eu já tinha comprado um pacotinho e comi um pouquinho, né? Porque reduz mesmo, obviamente, a quantidade que você pode comer, porque você está voltando, né, a comer. Aí, embora eu quisesse comer mais, não dava, o organismo não dava, sabe? Não dava, não dava. Mas eu fiquei saciada. E hoje de manhã eu tentei tomar um copo de água de coco. Um. Mas aquilo estava tão doce, tão doce, tão doce, que eu tive que misturar com água. E fui tomando aquilo misturado com um pouco de água, aos poucos. Achei que eu não conseguia beber aquilo tudo. Aí fiz cocô. E aí eu fui fazer Lian Kun, fui com a minha cadeira motorizada, meu carrinho, né? E consegui fazer o Lian Kun. Fiz o Lian Kun muito bem. Coisa que no domingo anterior, que eu ia ainda iniciar o jejum, eu inicio o jejum nesse domingo, né? Nesse domingo passado. E eu não conseguia fazer porque eu estava muito, com a presença muito forte da miastenia, né? Os movimentos que envolvem o joelho eu estava com muita dificuldade de fazer. Muita, muita mesmo, né? Toda essa parte do meu joelho, assim, acima do... A musculatura acima do joelho, assim, mais a lateral e um pouco a frente, né? Eu tava sentindo muito, muito mesmo, assim, tava muito afetado pela miastenia graves ali, né? E hoje eu consegui fazer numa boa, né? Eu acho que amanhã não vou poder ainda fazer karatê, né? Talvez na terça eu consiga fazer tai chi, na terça noite, né?
E na quarta eu já vou estar de férias e aí eu vou viajar para São Paulo no dia 5. Vou viajar para São Paulo no dia 5. É, para um seminário que vai ter de Tai Chi Chuan, que foi o meu professor que indicou, achei legal e eu resolvi ir. Então as primeiras férias que eu vou fazer, as minhas primeiras férias que eu vou curtir mesmo, porque nas outras vezes, trabalhando nessa empresa assim, corporativa, né? Eu não conseguia, eu ficava muito destruída no período de férias, eu jejuava no período de férias para poder me revitalizar, não saía, eu morava muito longe, eu estava em Salvador, assim, não me adaptei em Salvador, nada contra, né? Mas Salvador estava, na época da pandemia, ela estava descaracterizada também, né? É, foi muito judiada a cidade na época da pandemia, ficou muito para baixo mesmo. Eu vi a depressão de Salvador, sabe? E aquilo me pegou também. Eu entrei em depressão em Salvador, eu estava em alta de terapia desde 2019 em São Carlos. No final de 2021 eu vou trabalhar em Salvador, né? E fico lá e fico em depressão em Salvador, né? Quando eu trabalhava num hospital lá, né? Mas é isso. Aí eu volto a fazer terapia lá e tenho feito até hoje, né? Porque eu continuo na mesma empresa, eu me transferi para Brasília, melhorou minha condição de trabalho 100%, posso falar isso, né? Mas a proposta CLT, nas melhores ou nas piores condições, ainda é uma proposta CLT. Ela é adoecedora de todo modo, né? Então é isso, assim. Então esse foi um relato do meu jejum, né? Foi um jejum razoavelmente tranquilo. Assim, durante essa semana de jejum, até o quarto dia de jejum, eu estava com muitos pensamentos negativos intensificados. Por eu estar nesse ambiente corporativo e tal, eu passei por uma situação também complicada com uma equipe anterior que eu estava. Eu pude mudar de equipe, estou na equipe que eu quero agora, com o chefe que eu quero agora. Pude escolher, assim, eu nem sabia que eu podia escolher, mas no final me deram aquilo que eu escolhi, né? Então, assim, então eu tô com né? Eu estou muito sozinha, né? Então isso tudo reflete no jejum, e tudo é intensificado e trazido à tona no jejum, né? Então foi um período assim do último ciclo menstrual, né? Que foi muito difícil, né? Como eu falei, devido ter consumido comida cozida e tofu, soja, né? Aquela enxurrada de fitoestrogênio que meu corpo não está acostumado, que eu sou crudívora, eu tenho acesso a fitoestrogênio, mas em doses muito menores do que se tem na soja, né? E aquilo foi tipo um choque assim, pro meu corpo, né? E disparou a minha astenia mesmo, ficou afetada muito a minha musculatura das pernas, da movimentação que sustenta o joelho, né? Essa parte dessa musculatura que eu falei, na lateral e tal. E agora, com esse jejum, me parece que regenerou, né? Porque a musculatura é afetada pela miastenia, mas ela não é progressiva, né? Ela se regenera. É lógico que isso pode demorar mais ou menos essa regeneração, mas ela se regenera. E o jejum intensifica esse processo de autocura, né? Enfim, então ela pode ter melhorado. Eu senti hoje na prática de Leon Kung que melhorou. Agora, por exemplo, eu quero comer, mas eu tô um pouco assim nauseada. Eu não sei o que comer. Acho que eu vou comer folhas. Eu tô com muita vontade de comer folhas. Queria muito comer palmito para pupunha, mas não tô achando aqui. Mas é isso, né? Então esse é o meu relato de jejum de 6 dias, né? É um relato assim que particularmente em sentimento e emoção trouxe muito das emoções, das experiências difíceis que eu tive que enfrentar, né, nos últimos meses. Não memórias dos últimos meses, né, mas um reflexo, né,
que aconteceu nos últimos meses, né? Então, uma certa tristeza, chorei bastante, tanto nessa TPM quanto durante os primeiros dias do ciclo, né? Chorei, ainda estou num aspecto assim meio choroso, né? Embora já não estou, eu devo estar aqui no meu 6º dia do ciclo, né? Geralmente eu fico mais para baixo, assim, quando eu estou em experiências emocionalmente difíceis. Até o 4º dia do primeiro, os 4 dias do ciclo, eu costumo ficar assim um pouco mais para baixo. Eu já não estou mais nessa fase, eu já estou numa fase de início do ciclo mesmo, que tem a presença do estrogênio, que eu gosto do estrogênio, mas em taxas fisiológicas e produzidas pelo meu próprio corpo, né? Ou nas taxas dos vegetais, assim. A soja, ela tem muito, aquilo ali para mim não cai bem, não estou acostumada, né? Então, assim, e fitoestrogênio, ele é hormônio, né? Ele é um neurotransmissor, então ele tem um impacto importante na fisiologia. Então, dessa vez aboli de vez a soja, nunca mais eu quero isso, nunca mais eu quero isso, nunca, eu não quero comer comida cozida, eu não quero passar por isso de novo, mas sem dúvida eu tenho que manter a regularidade do jejum. Por quê? Porque eu estou dentro de um contexto de vida, de um meio ambiente que é poluído, adoecedor em todos os aspectos, né? No aspecto social, que eu nem tenho quase, no aspecto. A própria solidão já é um aspecto adoecedor, no aspecto corporativista, né, do meu trabalho, ao modo como as pessoas. O aspecto sociocultural que a gente está é adoecedor. Então eu preciso jejuar para reduzir os danos, assim como o crudivorismo também é para reduzir os danos. São para me revitalizar e para reduzir os danos, né? Mas eles têm efeito curativo, mas cura mesmo é sair desse contexto, né? Quanto mais próximo da natureza, quanto mais coisas da natureza mesmo, melhor eu vou ficando. Agora, quanto mais afastada disso, apartada disso, né? Mais a doente, mais a miastenia graves vai ficando forte, né? Então, apesar da miastenia graves, a minha imunidade é muito boa, né? De uma maneira contraditória, já que a miastenia é autoimune. Mas eu não tenho nenhuma outra doença autoimune hoje em dia. Já tive, né? Já tive, mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu já tive rinite, né? Eu tinha também ovários policísticos, não tenho mais. Isso acabou tudo praticamente nos primeiros anos, né? A rinite, acho que ela foi finalizando assim, em 2022 ela terminou nesse processo todo, mas ela praticamente era só os resquícios dela, né? Eu não tenho nenhum tipo de gripe, desde 2010. Eu trabalhei em hospital, não peguei Covid, quer dizer, eu não tive o Covid-19, eu posso ter pegado o vírus, obviamente, né? Para poder me mudar para Salvador em 2021, eu peguei metrô, eu peguei avião, eu peguei ônibus, eu andei em rodoviárias, né? Então o vírus eu peguei, porém eu não tive a doença. Então a minha imunidade ela está super bem, né? Desde esse tempo todo eu não peguei nenhum tipo de gripe, não tive anemia, né? Eu procuro me monitorar com exames médicos. Eu passo neurologista, sou acompanhada por um neurologista que me monitora, né? Eu levo os meus exames médicos, ele vê que eu estou ok, né? Não é um caso assim de internação hospitalar nem nada. Ele sabe que eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Em todos esses anos, não tomo nenhum tipo de medicamento. Eu tomei medicamento para miastenia graves em 2013, 1 ou 2 meses de Mestinon, mas acho que foram dias só de Mestinon. Não me adaptei, porque ele tem efeitos gastrointestinais importantes. E também ele me causava cãibra. Eu não quis saber dele, não quis saber. Também foi um diagnóstico tardio, eu já levava uma vida adaptada já com a miastenia, porque eu já tinha há mais de 10 anos miastenia graves,
quando recebi diagnóstico. Aí eu não me adaptei, porque o Mestinon ele é só um paliativo, né? Ele aumenta a quantidade de acetilcolina e é isso, né? Então, só para dizer sobre o meu tipo de miastenia hoje na avaliação em 2024, né? Neurologista, minha miastenia é do tipo 2, tetraparesia. Eu também tenho uma fadiga crônica, né? Que é uma repercussão da miastenia, né? E apesar disso tudo, né, o jejum e o crudivorismo, eles contrabalanceiam esse efeito e eles me dão vitalidade, né? Mas eu tenho essa condição. Mas é isso, agradeço a atenção. Muito obrigada.